Olá, muita luz, muita paz no coração de todos. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do capítulo 6, o Consolador Prometido, mais precisamente o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as suas almas, para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está lá em Mateus 11, versículo 28 a 30. Jesus, ele faz uma comparação. E o que é jugo? Eu sempre tive muita curiosidade para saber, né? Porque às vezes a gente, na sua grande maioria, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez, ou vai ler a Bíblia, alguma coisa assim, mais precisamente essa parte de Mateus, que a gente lê a palavra jugo, o que será jugo? Então, gente, jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam o arado. Ou uma canga, né? Não, ou uma carroça, puxar uma carroça. É também chamada de canga. Ou junta de bois. É que eu estou lendo ali os slides para me dar um norte, né? No sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição, né? Exemplo, de alguns países que cultuam o islamismo, é claramente observado o pesado jugo das mulheres nesses países, né, que vivem sob opressão, submissão. O escravo, por exemplo. O escravo, ele era... ele era submetido ao seu patrão, né? Ele vivia sob o jugo do seu patrão, sob o domínio do seu patrão, dos escravocratas, né? Jesus nos convida a ir até ele. Portanto, todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as dores físicas, morais, espirituais, perda de entes queridos, encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio tão amorosamente nos ensinar. Eu gosto muito desse salmo de Davi, Salmo 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra ou da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, e por aí vai, né? Ele é bastante extenso um pouco. Mas eu gosto muito, e sempre nos meus momentos difíceis eu costumo repetir
Esse salmo me dá uma força muito grande, me desperta em mim uma confiança. Sobre aquele que, pelo contrário, ele não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam, com todo o seu peso. E nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. O sofrimento dessas pessoas que não têm fé, que não acreditam, que não têm esperança no futuro, sofrem muito mais. Porque acreditam que morreu, acabou. Isso lhe dá uma languidez, lhe desperta incertezas, muitas incertezas. A única certeza que essas pessoas têm é que tudo acabou. E quando despertam na vida maior, percebe quanto estava errado, né? E quanto estava errado. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humildes de coração, achareis repouso em vossas almas, né? Meus amigos, ninguém sofre por acaso. Ninguém sofre por acaso. Vamos entender o que significa julgos, que eu já, no primeiro slide, foi bem assim claro. Mas Aurélio também vem a afirmar, no dicionário de Aurélio, ele também vem a afirmar que o julgo é opressão, sujeição, submissão, tudo que eu já disse lá anteriormente. Agora, gente, quando Jesus nos convida a ir até Ele, o que significa isso? Seria a cura das enfermidades? A libertação das obsessões? A presença de milagres e facilidades em nossa vida? Bem, primeiramente, é necessário que saibamos que na época em que Jesus esteve no corpo físico, os judeus estavam sob o jugo dos romanos. Tá? E é justamente nessa situação que ele nos convidou a aceitar o seu domínio, o seu jugo. Acrescentou que o mesmo era suave à primeira vista. Nos parece até uma contradição, né? Ora, aprendemos que o Pai, Ele é misericordioso, bom e que nos ama. Isso aí nós não temos nenhuma dúvida. Não é verdade? É preciso compreender que todo sofrimento representa a libertação e provoca desconforto. Quem é que gosta de sofrer? Imagine uma dor de dente. Alguém gosta de sentir? Uma dor de cabeça? Uma dor de estômago? Nenhuma dor. Ninguém gosta de sentir dor, seja ela qual for. Causa desconforto.
Aí Deus deu a missão ao homem inteligente na Terra a criar, a descobrir, a inventar meios, a elaborar fórmulas para aliviar a dor física, para aliviar a dor física. Mas as dores morais não. As dores morais são utilizados outros recursos. Perdão, a misericórdia, a complacência, a caridade, a fé, a esperança, o remédio, o perdão, o remédio para as dores morais, né? Primeiro, devemos reconhecer que somos espíritos endividados, temporariamente revestidos no corpo físico. Segundo, que nada acontece por acaso, repito, que eu falei logo há pouco. E uma certeza absoluta de que colhemos o que semeamos. Onde? Quando? Quando? Onde? Aí que tá. A passagem evangélica sobre o jugo o jugo leve nos mostra de que forma iremos fazer isso. Sendo brando, pacífico, mas operosos. Brando não significa que você fique lá no canto ocioso. Não, ser brando, pacífico, mas operosos. Ser humildes, mas reconhecendo que acima de nós existe um Deus que nos ama e que não nos desampara. Quando compreendermos a amplitude da frase, nada nos acontece por acaso, não nos revoltaremos com a divindade, nos colocando como inocentes. Nos colocando como pessoas inocentes. Mas alguns de nós podem afirmar nos momentos difíceis, olha só, podemos afirmar, mas eu não me revolto contra Deus. Mas minha revolta é contra essa miséria de vida. Muitos dizem isso, né? A doença, emprego ruim ou qualquer outra coisa que esteja lhe incomodando. Quantas pessoas fazem isso ou pensam dessa forma, têm essa atitude? Na questão 617 de O Livro dos Espíritos, nessa encarnação, está escrito, nessa encarnação é uma plantação constante, é diferente das lavouras tradicionais. A questão 617 do Livro dos Espíritos, seria bom que você que está vendo esse vídeo, possa abrir o Livro dos Espíritos e ler o seu conteúdo, que diz a questão 617. Nessa encarnação é uma plantação constante, é diferente das lavouras tradicionais. Tudo o que plantamos produz resultados, mesmo bom, seja bom ou ruim.
Porque nos esquecemos do bom e só lembramos do ruim. Por quê? E nos queixamos de tudo, gente. O transporte, o custo de vida, se chove, se faz sol, se tem goteira, se não dentro de casa, se não tem, se não tem. Tudo nos queixamos, né? Mas a vida pode não ser do jeito que gostaríamos que fosse, não é? Pode não ser. De que forma? Pode não ser. Mas do jeito que deve ser. É do jeito que precisamos para identificar o nosso aprendizado, necessário para a nossa evolução e desvencilhamento das amarras que nos prende ao passado. As heranças do passado espiritual resumam em manifestações kármicas que devem ser enfrentadas naturalmente por fazerem parte da vida, né? Elementos essenciais que são construtivos. Esse é um parágrafo do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, viu, gente? Que tem lá no capítulo Leis Kármica. Então, reclamar não resolve. Atitude positiva diante da vida. O barco da vida somos nós que conduzimos. Tenhamos bom ânimo, meus amigos. Tenhamos bom ânimo. No Evangelho de Eliseu Rigonati, não esqueçam de ver lá no Livro dos Espíritos. Eu falei aqui da questão 617. Leiam lá a questão 617. No Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele diz assim: todos nós aqui estamos a saudar débitos de vidas passadas, e ainda carregados de ilusões terrenas. E continua dizendo que encontramos alívio em Jesus, porque sua consoladora doutrina nos enche de resignação, de calma, de paciência, né? Ante os rudes embates da vida diária, e nos livra do peso das ilusões. No Evangelho dos Humildes continua nos informando que, demonstrando que a verdadeira felicidade não consiste em possuir grandes coisas, porque são transitórios esses bens. Esses bens da terra são transitórios. São bens, e o que conta mesmo são os bens imperecíveis do espírito. Então, essa semana eu estava ouvindo uma reportagem de uma dupla sertaneja aí, que tem uma mansão no interior de Goiás no valor de 70 milhões. E tem 3 anos que está abandonado. É um castelo. Segundo algumas informações, tem muitos quartos, um castelo, com aqueles castelos, tem em Estocolmo, nos países assim, na Inglaterra, um castelo, gente, que ele demorou quase a sua vida toda, quase 20 anos para construir. Está abandonado. Ele levou
Diz que são 100 quartos, tem esse castelo. E os matos estão adentrando porque a família está brigando, aparece herdeiro de todos os lugares e não se resolve nada. Parte da sua vida construindo um castelo no interior de Goiás. Né? E eu fiquei impressionada com isso, como as pessoas se apegam, quando as pessoas criam, constroem coisas, sabendo que não vai levar. Né? Quando o rigor das expiações nos tocarem e estivermos prestes a vacilar ante as provas, quando o castelo de nossas ilusões ruírem, deixando vazio nossos corações, quando até daqueles que amamos, que mais amamos, e recebermos a repulsa e a ingratidão, quando virmos fenecer as flores da esperança que plantamos às margens do caminho das nossas existências, não busquemos no mundo um consolo que o mundo não nos pode dar. Procuremos o consolo da doutrina de Jesus. E estejamos certos de que o acharemos. O jugo de Jesus é a humildade, a fraternidade, o perdão, o amor, a resignação, a calma, a paciência, a confiança em Deus. Né? É a paz, é a bondade, é a certeza de uma vida futura. O jugo da terra é o ódio, a vingança, o desespero, a revolta, a descrença, o egoísmo, o orgulho, a ambição. Né? Enfim, já temos a certeza que o Pai é misericordioso. Né? É bom e nos ama. É preciso compreender que todo sofrimento representa a libertação, como eu já falei, provoca desconforto, que ninguém gosta de sofrer, né? Eu tenho alergia à dor, não gosto, dor física, misericórdia, uma dorzinha na ponta da unha que já me incomoda. Toda pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Devemos reconhecer que somos espíritos endividados. E temporariamente, como eu já falei anteriormente, estamos revestidos do corpo de carne. Mas que um dia vamos ter que nos libertar, vamos ter que partir. Né? Já temos também a certeza que tudo tem uma razão de ser. Nada nos acontece por acaso. E que tudo é fruto da nossa própria semeadura. Nosso irmão aqui, tem um outro irmão aqui que nos fala, nos dá umas informações bastante interessantes, quando ele nos diz que Jesus, quando esteve encarnado, deixou-nos muitas máximas evangélicas, né? As quais foram adotadas e publicadas pelos apóstolos, aproximadamente 70 depois da sua morte física. E a sua missão foi de nos trazer a boa nova, um novo marco espiritual para a humanidade, né? Um edifício sólido em que as ventanias das trevas não iriam conseguir demoli-lo. Jesus nos ensinou, através das parábolas, pois ainda que estávamos preparados para absorver não estávamos preparados para absorver todos os ensinamentos, e que ele nos enviaria o Consolador prometido. Jesus não nos isentou do sofrimento. Não. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Está lá no Evangelho. Né? Está lá no Evangelho.
ele ainda nos diz assim, ó, nós vamos encontrar o jugo no Antigo e no Novo Testamento. No Velho Testamento, a libertação do jugo, submissão forçada ou disciplina. É um elemento constante nas profecias de salvação. A submissão pode ser exercida também por vícios, ao passo que o jugo da sabedoria é para o homem um benefício. Carregar o jugo de Deus quer dizer submeter-se aos seus preceitos. Por isso, todos os pecadores, nas pessoas endividadas, tentam quebrar esse jugo. No Novo Testamento, o jugo foi tomado somente no sentido figurado, ou seja, com relação aos imperativos do poderio romano, da lei do Velho Testamento e dos vícios. Tá? Então, nós espíritas, o que nos diz aqui esse texto a respeito do jugo leve em se tratando do espírita, né? O espírita, ele já tem uma certa consciência, ele tem o estudo, ele tem conhecimento, ele sabe que tudo passa, que aquilo ali, aquela dor naquele momento, aquela provação, nenhum sofrimento é eterno, né? Então, gente, concluindo a nossa fala, a felicidade de sofrer por amor a Jesus. Em que consiste isso? O conhecimento da lei pertence a todos, mas cada um capta somente de acordo com seu grau de percepção. Por isso, há que se ter muita paciência e repetir a frase de Jesus: quando formos vilipendiados, o que é que nós devemos repetir? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é uma grande felicidade saber que sofremos e por que sofremos, né? Imagine alguém que sofre e não tem perspectiva alguma com relação ao futuro. O seu sofrimento vai dobrar. Mas quando ele tem consciência que aquilo ali vai lhe dar uma melhoria no futuro, é uma forma de estar liquidando com as suas dívidas, ele sofre mais com resignação. Ele sabe que quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, é porque vai encontrar em Jesus, né, aquilo que ele necessita para aliviar o seu cansaço. Ó, gente, às vezes, quando eu chego assim, numa lida durante o dia, ou quando eu trabalhava, né, que eu já trabalhava o dia todo, assim, chegava em casa cansada, os pés pesados, as pernas inchadas, joelho doendo, tudo doía, né? Porque aqui na Bahia a gente sobe e desce ladeira, sobe e desce ladeira. E eu chegava em casa assim, os pés queimando. Tomava aquele banho e dizia, me jogava na cama e dizia: Senhor, tu disseste que quando eu estivesse cansada, que eu lhe buscasse. Eu aqui estou te pedindo. Aí repetia: vinde a mim, vós que estás cansado, eu vos aliviarei. Aí eu dizia: vinde a mim, Jesus, e me dai o repouso, me ajuda a suportar com fé as provas que Ele aprover me enviar. Estou tão cansada, Senhor, estou precisando tanto de alívio para o meu corpo físico. Eu fazia essas orações assim, sabe? E muitas das vezes eu adormecia. Muitas das vezes eu adormecia. E acordava mais aliviada, de fato. Olha que era um cansaço físico, depois de uma luta,
durante o dia. E quantos de vocês que estão me ouvindo nesse momento, né, não chegaram da lida do dia? Então, olhe para cima e diga: Senhor, dá-me um alívio. Estou tão cansada, preciso do Senhor. Dá-me força, coragem, resignação. Fortalecei a minha fé. E que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e alivie o cansaço de todos vocês. E o meu também, né? Do nosso cansaço. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Muita luz e muita paz no caminho de todos vocês. Fiquem com Deus.